Na prática, pessoal, eu vou explicar o conceito de integral aqui de uma maneira que vai só entrar a aplicação prática mesmo dela, sabe? Porque para a gente pegar a integral a partir de derivada, a gente tinha que passar e provar o teorema fundamental do cálculo, certo? Que é um teorema que correlaciona derivada com integral. Não é escopo dessa disciplina provar os teoremas, entendeu? Então, basicamente, eu vou explicar para vocês o que acontece, qual é a consequência do teorema fundamental do cálculo, certo? Aqui. Aí, para tentar ser o mais didático possível, de uma variável, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar com a aplicação mais direta que integral proporciona, que é cálculo de área, certo? Basicamente, integral, ela serve para calcular também, né? Uma das aplicações dela é o cálculo de área embaixo de curva. Então, olha, quando você tem uma função f de x aí, contínua, dentro do intervalo fechado AB, uma aplicação do que a gente vai ver agora é uma ferramenta que vai permitir calcular a área aí embaixo dessa curva. Beleza? Com que a gente vai ver em seguida aqui, certo? Olha, a notação que a gente vai usar para essa ferramenta matemática vai ser a que eu vou descrever agora, certo? A gente vai calcular, se for por meio de integral, para a gente saber a área dessa curva, a integral de A até B, e a notação é essa que eu estou colocando agora, de f de x dx. O que faz essa notação aí, ela vem basicamente da seguinte argumentação. Se você pegasse uma função aqui, f de x, e pusesse essa função variando de A até B, para a gente calcular embaixo dessa curva, a gente usaria um princípio chamado, que foi utilizado pela primeira vez pelo Arquimedes, aí a gente chama o princípio de Arquimedes. A gente faz mais ou menos o seguinte procedimento. A gente subdivide esse intervalo AB em vários subintervalos menores de comprimento ΔX aqui, certo? Aí na prática esse comprimento ΔX não precisa ser igual não, mas para facilitar a minha vida eu vou supor aqui que eu vou subdividir isso aqui em subintervalos menores ΔX. Aí como é que seria isso? Essa subdivisão ia gerar um x índice 0 aqui, eu ia chamar o meu AX índice 0, esse aqui x índice 1, continuaria até um x índice n menos 1, e o b aqui eu chamaria x índice n. Beleza aí? Aí o objetivo seria calcular a área embaixo dessa curva. Aí a área embaixo dessa curva, a gente diz que vai ser expressa mais ou menos como a soma das áreas desses retângulos aqui. Beleza aí? Se você somasse as áreas desses retângulos, todos eles, na subdivisão dos seus intervalos, nessas subfaixas aí, daria aproximadamente a área da curva. Se eu fosse pegar só esse primeiro retângulo aqui, quem seria a área dele, por exemplo? Vocês concordam comigo aí que isso aqui é exatamente o f do x0, né? Ou o f do a, tanto faz. Se eu for calcular a área desse retângulo, então, que tem comprimento ΔX aqui, ele iria ser calculado como sendo a base vezes a altura, né? Então ficaria f do x0 vezes o ΔX, né? Aí o próximo retângulo seria esse, Aí o f do x1 seria essa altura, bem aqui, vocês concordam? Então, como é que seria a área do segundo? Seria f do x1 vezes o ΔX. E eu ia ficar fazendo isso até chegar no último aqui, Aí o último seria quem? O f do
xn-1 vezes o ΔX. Certinho, pessoal, hein? Aí, isso aqui seria a soma das áreas de todos esses retângulos. Isso aqui daria aproximadamente igual à área embaixo dessa curva de A até B. Ó. Aí, nota que isso aqui você pode trocar por essa notação ó, de somatório. Aí, tu põe, por exemplo, o teu I variando de 0 até n-1 de f do xi vezes o ΔX. Ó. Aí, esse meu I, quando ele começa valendo 0, eu estou aqui. Ó. Aí, quando ele passa a ser 1, eu estou nesse até chegar no n-1. Todo mundo entendendo aí? Ainda? Beleza? Basicamente é o seguinte, a gente não sabe calcular a área embaixo dessa curva, aí a gente diz que a área dela é a soma das áreas desses retângulos. Ó. Aí a gente faz cada área desse retângulo e depois soma todo mundo. É basicamente isso que eu estou fazendo. Essa ideia é conhecida como princípio de Arquimedes, porque ele que teve essa ideia. Quando ele não sabia calcular a área de alguma sub-região lá, e ele não tinha cálculo, né, ainda lá na época dele, basicamente a gente tem cálculo por conta deles, né? Ele teve a ideia de fazer o seguinte, ele subdividia a região dele em regiões, em quadradinhos, por exemplo, bem pequenos. Aí ele calculava a área de cada quadrado desse e depois somava tudo. Beleza aí? Aí fazia a área aproximada da região lá que ele precisava. É mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. Ó. Aí, olha, aqui então, não dá igual, né? Dá só aproximadamente igual a área. Para dar igual, pessoal, vocês concordam comigo que era só fazer esse ΔX bem fininho aqui, ó. Se eu fizesse ele bem fininho, aí ficava assim, quanto menor o ΔX, melhor fica a nossa aproximação. Todo mundo entendendo aí? Então, para dar igual, é justamente isso aqui, ó. Você faz o limite, quando o ΔX tende a 0, desse somatório. Tudo bem, hein? Aí, a notação que a gente usa para isso é a seguinte, esse limite desse somatório aqui, a gente troca pelaquela simbologia desse S curvado, né? Que é como se fosse essa soma. Aqui eu coloco o A e o B, que são os limites de integração inferior e superior. E aqui eu ponho o meu f de x agora, porque vai variar de A até B. E esse ΔX que tende a 0 eu troco pela diferencial dx. Beleza aí? Tudo bem, pessoal? Tá claro? A notação que a gente vai usar é essa aqui. Olha, isso aí permite calcular então a área embaixo de uma região. Aí, o que o Teorema Fundamental do Cálculo diz é o seguinte, que essa integral aqui, que nesse caso, nesse contexto, né, ela expressa a área daquela curva, se de fato esse limite existir, a função é chamada de integrável, quando esse limite existe. Se a função for integrável, o resultado disso aí, isso agora é a aplicação do Teorema Fundamental do Cálculo, vai dar igual a uma f grande de x aplicada, né, no subintervalo A e B, que na prática vai ficar a aplicação no limite superior, que fica f de B, menos a aplicação no limite inferior, que fica f de A. E essa função f grande, ela é uma função tal que a derivada dela dá exatamente igual à função que está lá dentro. Beleza? Então, quando a gente quer resolver uma integral, basicamente a gente tem que descobrir qual é a função que derivando dá de dentro. Todo mundo entendendo aí? Beleza? Então, basicamente, resolver integral, falar é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é fazer. Mas o que é que você tem que fazer? Quando eu estou querendo resolver uma integral, eu tenho que descobrir qual é a função que derivando dá essa. Se eu conseguir isso, pronto, eu resolvi. Tudo certo, pessoal, hein? Beleza. Eu vou começar dando uns exemplos práticos, utilizando esse conceito de área, com regiões geométricas que a gente conhece, para a gente poder fazer o comparativo. Beleza? Por exemplo, quando você pega uma função
Vamos lá, eu vou pegar uma função aqui, f de x dando igual a 5. Se eu fosse plotar o gráfico dessa função, o gráfico dessa função aí seria uma reta horizontal passando pelo 5. Vocês concordam, hein? Beleza, pessoal? Esse é o gráfico dessa função. Aí, se, por exemplo, você quiser calcular a área dessa função entre 1 e 4 aqui, aí o que... Enfim, nesse caso eu estou pegando isso de propósito, a área embaixo dessa curva aqui dá esse retângulo. Tudo certo? Aí eu vou pegar assim de propósito para a gente poder fazer o comparativo. Então, essa área desse retângulo a gente não precisa de ferramenta de cálculo nenhuma para a gente calcular, né? É base vezes a altura. Beleza? Sem problemas, né? Então, se eu for calcular a área desse retângulo aí, vai ficar a base, que é 4 menos 1, vezes a altura, que é 5. Então, isso aí dá 3 vezes 5, que é igual a 15 unidades de área. Beleza? Aí agora a gente vai fazer utilizando essa ferramenta nova aí que a gente está conhecendo, certo? Chamada integral. A gente vai tentar calcular essa área. E se eu for usar a notação que eu acabei de descrever para vocês, a notação é integral de 1 até 4, não é isso? Da minha função aqui em questão, f de x dx. Olha, no caso, a minha função em questão é a função f de x igual a 5, não é verdade? A função aqui não é f de x igual a 5? Então, estou trocando f de x por 5 ali dentro da integral. Então, fica isso. Aí, para eu conseguir resolver isso aí, pessoal, eu simplesmente tenho que pensar na função que se eu derivar dá 5. Ora, observe que se você pegar aqui a função 5x e derivá-la, a derivada de 5x vocês concordam que é 5? Beleza? Se você derivar 5x dá 5. Então, a função é essa. Essa aqui é a nossa função f grande em questão. E essa aqui é a função f pequenininha lá que você viu. Na prática, essa função f grande, pessoal, ela é chamada de primitiva, certo? Então, primitiva é essa função que você derivando da função que está dentro da integral. Se você aplicar os limites de integração aqui, ficam de 1 até 4, né? Ó. Aí aplique o limite de integração de cima menos o de baixo. Aí fica 5 vezes 4 menos 5 vezes 1. Isso aí dá quanto? 20 menos 5, que dá igual a 15 unidades de área e coincide lá com o resultado que a gente tinha calculado antes. Na prática, porque eu estou pegando uma função facinha que a gente nem precisaria de cálculo para poder fazer. Mas essa ferramenta que a gente está construindo, ela calcula, inclusive, se a função fosse assim, ó. Que aí não teria mais geometria plana para ajudar a gente, entendeu? Mas os primeiros exemplos eu estou pegando justamente para a gente comparar um com o outro e ver que dá a mesma coisa mesmo. Tá compreensível, pessoal, o que eu estou dizendo? Vou fazer mais um aqui, que ainda é uma região que a gente conseguiria calcular, certo? Só com geometria plana. Aí, daí para frente, a gente faz outras. Se você pegar a função f de x igual a x, essa função f de x igual a x, ó, ela dá uma retinha que passa pela origem e faz um ângulo de 45 graus, certo? Porque, na prática, se você for pegar o f do 1 é 1, o f do 2, por exemplo, é 2 e assim por diante, certo? Beleza? Tá. Aí, por exemplo, se você quiser calcular aí a área dessa região de 0 até 3, por exemplo, aí coincide como sendo a área desse triângulo aqui, né? A áreazinha desse triângulo aqui, ó, é justamente a região aí que está embaixo dessa função f de x igual a x de 0 até 3. Nota que a altura dele é 3. Se você fosse calcular a área utilizando a regrinha que você já conhece, que é base vezes a altura sobre 2, isso aqui dava 9,5 unidades de área, certo? Beleza, pessoal? Hein? Se você for usar essa notação de integral agora para fazer o mesmo trabalho, você teria a área como sendo expressa pela integral de 0 até 3
integral de 0 até 3 de f de x, né, que no caso é x, ó, vezes o dx. Tudo certo aí? Aí se você for pensar na função que derivando da x, essa função é x ao quadrado sobre 2. Se você derivar x ao quadrado sobre 2, o 2 desce, né, ó. Aí cancela com 2 de baixo e fica x elevado a 1. Tudo bem, hein? Beleza. Então, nesse caso, você fica com x ao quadrado sobre 2 de 0 a 3. Se você substituir os limites de integração, vai ficar 3 ao quadrado, que é 9 meios. E se você substituir por 0, dá 0. Então, isso aqui dá igual a quanto? 9 meios unidade de área. Tudo bem, hein? Então, nota que coincide, né, com a área do triângulo que a gente tinha calculado antes. Beleza? Agora, se por exemplo, se você porventura tiver uma função f de x igual a x ao quadrado, a função f de x igual a x ao quadrado, pessoal, é essa parábola aqui, ó. Beleza? Aí, por exemplo, se você quiser calcular a área embaixo dessa parábola entre 1 e 3, por exemplo, aí não tem mais geometria plana que lhe ajude. Tranquilo? Aí, se você quiser essa areazinha aqui, ó, entre 1 e 3, não tem como calcular via geometria plana, porque essa região aí não representa um polígono aí que tem área descrita por alguma formulação da geometria plana. Certo, pessoal? Mas dá para calcular por integral. Como é que seria, então, o cálculo dessa área aí destacada? Seria a integral de 1 até 3 de x ao quadrado vezes o dx. Aí, observa que a função que você deriva para dar x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Ó. Se você derivar x ao cubo sobre 3, dá exatamente x ao quadrado. Certo? Aí mesmo? De boa. Aí, aqui fica de 1 até 3. Então, fica igual a quanto? Ó? Se eu puser um 3 aqui, dá 27 sobre 3 menos 1 sobre 3. Então, nesse caso aí, vai dar igual a 26 sobre 3 unidade de área. Tá dando para entender, pessoal? Tranquilo, até aí, de boa mesmo. Então, resumindo a história, esse conceito de integral aí, a partir desse teorema fundamental do cálculo, torna isso aí bem útil, por exemplo, para fazer cálculo embaixo de área de curva, certo? Que é a primeira parte aí dessas integrais que a gente está pegando. Até aí, tudo bem, né? Beleza?